Vale a pena investir em Sabesp, que negocia na nossa bolsa sob o ticker SBSP3. É a maior empresa de saneamento da nossa bolsa, uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Inclusive já foi a maior empresa de saneamento do mundo em número de pessoas atendidas, né? Atende toda a região de São Paulo ali. E muita gente perguntou sobre ela, né? A gente faz a consulta aqui com os seguidores para ver as empresas que o pessoal está interessado, e Sabesp despertou interesse de muita gente, já faz algum tempo aí que o pessoal está interessado, porque a empresa foi privatizada, né? Foi aprovado na Assembleia pelo Legislativo de São Paulo que a Sabesp vai ser privatizada. O plano e como isso vai ser efetivado, a gente vai falar sobre isso na live, mas muita coisa, algumas coisas a gente já sabe, mas muita coisa ainda está para ser definida sobre essa privatização. É por isso que, à medida que as coisas forem ficando mais claras, conforme forem saindo as decisões Foi criada uma organização dentro da lei que privatizou a Sabesp, eu esqueci o nome agora exatamente, mas conforme forem saindo as decisões de quanto das ações vão ser privatizadas, quem vai ser o acionista de referência, né? Quem vai ser a empresa com expertise em saneamento que vai se tornar sócio da Sabesp. Eu sempre falo aqui que uma das perguntas mais importantes para a gente investir com segurança em empresas, em ações, é justamente saber quem são os nossos sócios, tá certo? Então, quando for definido, se vier a ser um sócio que já tem expertise, principalmente se já participou de privatizações de empresas, como eu falei, é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Então, em tese, se for um processo de privatização bem feito, significa que vai vir uma empresa boa, com capacidade de transformar a Sabesp em uma empresa mais eficiente. Porém, tudo isso ainda é uma variável, nada disso está confirmado. Tá? Uma das coisas que animou o mercado com a privatização da Sabesp é que os ganhos de eficiência até 2030 vão ficar com a empresa. A partir dali, claro, né, para quem não sabe, o setor tanto de saneamento quanto o setor elétrico, eles têm a receita como se fosse ditada pelo poder público, para não ter abuso para ninguém sair perdendo muito, digamos assim. Certo? Os ganhos de eficiência que os consumidores vão ter pela privatização da empresa, afinal, se fosse falar da base mesmo, significa que uma empresa estatal significa que ela é do povo, né? Em tese. O problema é que na prática a gente sabe que o que acontece é que, como os políticos representam o povo no executivo por meio dos seus prefeitos, governadores e presidentes, no caso aqui governador de São Paulo, né? No caso da Eletrobras é o presidente, o que acontece muitas vezes, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Que quando existem empresas estatais, os políticos acabam utilizando elas para outros interesses que não apenas o lucro do acionista, não apenas em transformar a empresa em mais eficiente. Muitas vezes isso fica em segundo plano. É por isso que empresas, depois de privatizadas, tendem a se tornar mais eficientes, certo? Mas vamos seguir a ordem das coisas aqui, né? Vamos do começo. Isso aí a gente vai tratar durante a live. Vamos inclusive fazer a comparação das outras privatizações que aconteceram mais recentemente aí no Brasil. Copel, por exemplo, que foi uma privatização estatal do estado do Paraná, no caso de uma empresa de energia elétrica, né? Os setores de energia elétrica e de saneamento, eles são bons para compararem uns com os outros. E da Eletrobras. Tá, e aí vamos ver se vale a pena ou não vale a pena investir em Sabesp, comparando com outras empresas da nossa bolsa. Isso é bom porque dá um senso prático de análise aí, que é o que a gente quer nessa sala de aula que é o podcast Análise de Ações. Beleza? Pessoal que está aí na live, se quiser mandar de onde está falando, eu vou trazer aqui os fundamentos importantes antes da gente falar sobre qualquer investimento em ações. É importante lembrar que o investimento em ações ele deve ser feito somente, primeiro de tudo, para quem sabe o que está fazendo. Para quem não sabe o que está fazendo, a melhor forma de investir em ações é através de fundos de índice com baixa taxa de administração ou fundos de ações de confiança, né? Que tu saiba que tem uma estratégia fundamentalista e que te dê um bom resultado de longo prazo.
Matheus, o que você acha de quando uma empresa é pública, querem vender a todo custo porque falam que não é eficiente? Quando a empresa privada está falindo, abre recuperação judicial, pedindo arrego para sair. Olha, não dá para generalizar nada, né? É por isso que quando eu falo aqui de privatização, eu sempre falo de que tende a se tornar mais eficiente. Existem vários exemplos aí que tu mesmo citou, várias empresas privadas são muito mal geridas, né? Várias empresas privadas são mais mal geridas do que empresas públicas, inclusive, tá certo? Mas é uma realidade de que tende a se tornar mais eficiente. Por isso que eu falo também da importância de como que vai se efetivar essa privatização. Um exemplo, por exemplo, né, pegando o teu ponto de vista ali, né, indo mais para o lado de que empresas públicas também podem ser eficientes, tu tem como exemplo o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que é uma empresa pública, é uma empresa de capital misto, né, mas com a União tendo o controle do Banco do Brasil. E a verdade é que o Banco do Brasil é mais eficiente que vários bancos privados. Aí o Bradesco, pega o Bradesco, por exemplo, e o Banco do Brasil é mais eficiente. Lembrando que o indicador de eficiência mais importante é o ROI, que significa em inglês Return on Equity, e em português significa retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mede a eficiência da empresa em gerar lucros quando comparado ao patrimônio líquido da empresa, que é o ativo sem dívida, é o patrimônio que tu tem direito proporcionalmente ao investir na empresa. Quanto maior é esse retorno, melhor. Tá? E como uma base hoje de margem de segurança, né, quando a gente compara a capacidade de geração de lucros da empresa relativa às taxas livres de risco, que nada mais são do que as taxas dos títulos públicos oferecidas pelo Tesouro Direto, a gente quer que a empresa, lógico, seja mais eficiente, né, te dê um retorno maior do que a taxa livre de risco. Essa é a base de qualquer investidor para tomar uma decisão de investimento. Se uma empresa está pagando, né, está dando uma lucratividade menor do que a lucratividade que tu pode auferir investindo em títulos públicos, significa que menos pessoas vão se dispor a correr riscos. Naturalmente, menos vai ser a procura por ações e menos tende a ser os resultados para o investidor que investe nessas empresas que não têm margem de segurança. Claro, né? Falei sobre isso aqui no podcast, no episódio da Soja 3, tá? Que inclusive eu comprei depois que saiu o resultado. Então o pessoal raiz que acompanha aqui, depois se quiser dar uma estudada em Soja 3, tá? Sempre falo aqui também que não é só porque eu comprei ou porque alguém viu alguém comprar, que significa que faça sentido para tu investir também. Vai depender do teu perfil, né, de como tu monta a tua carteira de investimentos. Às vezes uma empresa é boa para investir dentro de uma carteira de ações específica, que ainda não tem. Por exemplo, se uma carteira não tem nenhuma empresa de saneamento, pode ser que Sabesp possa se encaixar dentro daquela carteira. Tá? Por quê? Porque vai te dar não apenas benefícios de, lógico, se a empresa der certo nessa privatização, os ganhos tendem a ser expressivos. Se der errado, o mercado tende a recuperar, né? Mercado de renda variável é isso aí. Tem muita coisa, tem muita variável ainda e o bom investidor é justamente aquele que consegue navegar no meio dessas variáveis, montando uma carteira de ações de empresas compradas por bons preços e principalmente diversificada entre diferentes setores, né? Assim, se uma empresa durante algum período está indo mal, outro setor vai estar indo bem. A economia funciona assim e isso reduz o risco da tua carteira. O único almoço grátis que existe no mundo dos investimentos é a diversificação, certo? Porque, né, vamos pegar extremos aqui, vamos pegar uma pessoa que está investindo para aposentadoria e decide que, com base numa dica, que tal empresa é muito boa e decide alocar todo o dinheiro dela naquela empresa. Se dá certo, a pessoa, e já vi isso acontecer várias vezes, tá? Empresas que gostam muito disso, de saber o que é aquilo que é mais quente naquele momento. E o que acontece? Se dá errado, ela vai perder muito dinheiro. Por quê? Porque estava comprada 100% em apenas uma posição. Mas se dá certo, ela pode até ganhar dinheiro no curto prazo. Porém, ela foi mal educada. Então isso acontece não só com quem investe com base em análise fundamentalista e concentra tudo em uma empresa. Acontece também com quem investe em análise gráfica e coloca todo o dinheiro em uma estratégia, por exemplo.
A partir do momento que aquela estratégia mudou, que o mercado muda, aquela estratégia vai parar de dar certo. E quando a gente fala de ações, mesmo olhando fundamentos, investindo com análise fundamentalista, que é a estratégia usada por grandes investidores e que dá certo, a verdade é que se tu usar a estratégia fundamentalista e começar a concentrar, mesmo que tu ganhe dinheiro no início, no longo prazo vai chegar em algum momento e tu vai perder bastante dinheiro por causa dessa concentração. Tá certo? Por quê? Porque por mais que, né, claro, todo mundo tem a empresa preferida da carteira, todo mundo tem a empresa que acha que vai ser a que mais vai dar aquela porrada, mas o investidor tem que ser humilde e tem que saber deixar o peso ali proporcional dentro da carteira de forma que não tenha uma exposição muito grande. A gente tem que se proteger da nossa própria ignorância e não só da nossa própria ignorância, né? Tem coisas que simplesmente, por mais inteligente, por mais não ignorante que a gente não tem como saber. Tá? Vários livros de grandes investidores mostram vários exemplos aí de pessoas que perderam. O Peter Lynch cita no livro dele, One Up on Wall Street, de investimentos dele no Japão que foram atingidos por eventos naturais. Lá acontece muito, né? Tsunami, terremoto. E às vezes uma empresa é maravilhosa, só que se está num lugar desse, por exemplo, né? Pegando outra situação extrema aí, que dá um terremoto e a empresa vai por água abaixo ali, né? Se fosse uma empresa de energia elétrica com uma hidrelétrica numa região ali que desse um problema, só para trazer uma hipótese, ia tudo por água abaixo. Então a gente tem que diversificar, mesmo quando a gente tem empresas preferidas. Pessoal perguntando de BBSA3 aí, não é o, falei rapidamente, mas não é o momento para falar sobre isso. Vamos focar na Sabesp aqui e trazer só as comparações. Eu usei só como exemplo ali da parte de eficiência de empresas estatais, né? No caso, o Banco do Brasil é um exemplo positivo, porque mesmo sendo uma empresa estatal, é mais eficiente que vários bancos que são 100% privados, como por exemplo é o caso do Bradesco. Beleza? Pergunta sobre a diversidade da carteira. Qual é a porcentagem recomendada para criptomoedas para o investidor moderado em ações? Olha, criptomoedas não é investimento. Então, se tu vai comprar, né, se tu quer investir, se tu quer usar esse termo investimento para criptomoedas, vamos tratar esse assunto desde o início, né? Perguntou aqui qual é a porcentagem recomendada para criptomoedas para o investidor moderado. Investimento, né, a classificação de alguma coisa como sendo um investimento é aquilo que te dá um retorno via lucro, renda ou juros. Ou seja, investimento é renda fixa, que tu faz um contrato de empréstimo e o credor vai te pagar de volta em juros. O título do Tesouro Direto é isso, tu está emprestando para o governo. Tá? Um CRI é isso, só que tu está emprestando para o setor imobiliário. Uma debênture é um título de crédito para uma empresa. Um CDB é um título de crédito para o Banco do Brasil, mas a essência é sempre a mesma. Tá? É um investimento que tu vai receber em forma de juros do teu credor. No caso, um juros pré-contratado. Isso é renda fixa, porque no final, tu sabe que se o investidor não der default, não der o calote, tu vai receber aquela taxa pré-contratada. Se tu carregar até o final do contrato. Se vender no meio, vai estar sujeito às condições do mercado, oferta e demanda, com base em como vai se desenvolver as taxas de juros. Certo? Se tu comprou um título pré-contratado ali de 12% ao ano de renda fixa e as taxas de juros sobem para 20%, se tu for tentar vender antes, tu vai perder dinheiro. Por quê? Porque o teu título está menos vantajoso do que aqueles títulos que tem disponível no mercado. Ok? Então lembrar sempre disso é importante. A renda fixa só te garante a rentabilidade no final do contrato. Muita gente compra Tesouro 2045 para depois de alguns meses perceber que a volatilidade daquele título é maior do que a volatilidade de uma carteira de ações, por exemplo. Certo? E, além disso, como eu estava falando, investimento também é aquilo que te dá em forma de lucro ou de renda, caso prefira esse termo, que é o que acontece no caso dos FIIs e dos REITs lá fora e das ações de empresas, seja do Brasil ou seja lá fora. Né? As empresas investem o dinheiro na atividade fim delas, dão resultado em forma de lucro líquido e pagam o acionista de volta em forma de dividendos ou investem de novo aquele dinheiro na atividade fim para que lá na frente, algum dia, o acionista seja remunerado de alguma forma.
Moeda não é investimento. Então, se tu falar, vale a pena investir em dólar, vale a pena investir em euro, dá até para falar nesse termo, aí dá para falar, porque tu fala, investir em dólar é o quê? É investir fazer investimentos atrelados ao dólar. Investir em S&P 500 é um investimento em dólar. Investir em REITs lá fora é um investimento em dólar. Investir em chips, para quem não sabe, é a renda fixa lá fora dos Estados Unidos atrelada à inflação, também é um investimento em dólar. Agora, comprar dólar e deixar na carteira, que é o que, no fundo, é o que acontece com criptomoedas, né? Tu compra e deixa ali. Existem algumas outras formas obscuras ali de rentabilizar a criptomoeda de forma alavancada ali, mas no fundo, aquilo ali não é rendimento, tá? Aquilo ali é alguma coisa que eu não consigo entender até hoje, é por isso que eu recomendo que não considere criptomoedas como investimento. Se quer jogar nesse mercado aí, trata como uma aposta mesmo e não conta com isso para planejar a tua aposentadoria. A gente investe principalmente aqui, né? A conversa principalmente quando eu falo de ações, estou falando de Sabesp aqui hoje, ou de FIIs em outros quadros. O foco é previdenciário. Por quê? Porque a renda variável é investimento para longo prazo. E a gente não sabe qual é a performance de longo prazo de criptomoeda, é uma coisa muito nova. Então, faz o teu cálculo de aposentadoria, aquele que a gente faz lá na aula 1 da Semana Viver Dividendos, né? Que a gente faz uma projeção média com base no prazo, no perfil e na rentabilidade, só com base no que tu vai investir em renda fixa e em investimentos de verdade. Em renda fixa, em renda variável, que são investimentos de verdade. Beleza? Criptomoedas não. Grande José, um abraço, cara, valeu. O governo de São Paulo quer privatizar a Sabesp. Já privatizou, foi aprovado na Assembleia em dezembro do ano passado. Tá certo? Agora estão para sair os próximos passos aí, mas a privatização em si já foi aprovada pela Assembleia. Então ela já está concretizada. Agora ela só precisa ser colocada em prática. E aí é essa parte aí, é essa variável que vai afetar toda a tese de investimento. Conforme a gente for tendo mais clareza de como vai ser essa privatização, aí sim, né? Quem vai ser o nosso sócio? Te chamei a atenção para essa pergunta antes. Se for botar só no mercado, sinceramente, como que aconteceu com a Copel, tá? Que eu não gostei, inclusive reduzi participação por causa disso, que a empresa, no caso da Copel, foi privatizada também um pouco antes até da Sabesp, foi aprovada no Paraná, só que eles simplesmente abriram para o mercado, não chamaram um investidor de referência, que é o que está sendo falado na Sabesp. E no meu ponto de vista, se o governo estadual fizer um bom trabalho nesse sentido e chamar um bom investidor de referência, aí sim vai ser um negócio que vai ser bom para o acionista. Por quê? Porque não adianta nada tu privatizar, mas soltar tudo no mercado, porque pensa vários pequenos investidores comprando participações mínimas ali, que a gente não vai conseguir se organizar para botar um cara bom lá no conselho, para botar um cara bom lá para gerir a empresa e para gerar mais eficiência de fato. Enquanto que se o governo vamos pegar 15% e dar para o mercado e 15% vamos dar para o investidor de referência dentro desse mercado de saneamento que possa de fato trazer uma expertise e aumentar a eficiência da Sabesp. Aí o negócio já muda. Aí com certeza a hora que isso se concretizar, que saírem as notícias de que vai vir um bom investidor para ser sócio da Sabesp, pode ter certeza que a empresa vai dar uma porrada. Ou, caso isso não acontecer, pode ter certeza também que o mercado vai reagir negativamente. A renda variável é isso, tá? E é por isso que a gente tem que fazer o quê? Diversificar, para lidar com essas variáveis e minimizar os riscos de uma forma geral na nossa carteira. Beleza? Eu separei alguns tópicos importantes aqui. Primeiro de tudo, que o resultado da Sabesp sai dia 22. Então sai nessa sexta-feira. A live foi um pouco adiantada, mas a gente tem aqui alguma energia boa nessa live, que quando eu falei de soja 3 há 2 semanas atrás, também faltava pouco tempo para sair o resultado, e o resultado veio muito bom. Até para quem quiser depois ouvir o podcast que eu falei de soja 3 e agro 3, eu falei que já tinha me interessado e ia esperar o resultado, e acabou que eu comprei, tá? A soja 3. Então, provavelmente no futuro vamos acompanhar novamente a soja 3 aí, vamos
conversar mais aqui juntos e trazer mais aprendizados dessa tese de investimento aí, lembrando que é uma small cap, então tem mais risco, tá? Quanto menor é a empresa na bolsa, mais volatilidade ela tende a ter, porém, ao mesmo tempo que é mais risco, tem mais probabilidade de retorno. Esse que é o tchan das small caps, tá certo? Mas de uma forma geral, recomendo que a maior parte da nossa carteira de ações sejam investidas em empresas, não precisa ser blue chip, não precisa ser as maiores empresas da bolsa, né? Mas pelo menos em empresas ali acima, com valor de mercado acima de 10 bilhões e focadas em valor. E uma pequena parcela da nossa carteira pode ser, quando o investimento for atrativo e justificar o investimento, claro, né? Também pode ser feito daí sim em empresas de crescimento e empresas de turnaround. Porém, mesmo essas duas classes, crescimento e turnaround, que, né, empresas de crescimento são aquelas que são um pouco caras, mas que tem bastante crescimento contratado para frente. É o caso da Sabesp aqui no momento, tem que esperar para ver como se efetiva. Por enquanto, é uma empresa sólida, né, já tem 52 bi de valor de mercado, já tem lucro líquido de 3 a 4 bilhões ali, tá? E dependendo de como vier a privatização, pode ser que a Sabesp tenha bastante crescimento, apesar dela ser uma das maiores empresas de saneamento do mundo já, tá certo? Ela pode, por enquanto, ela é uma empresa regional ali de São Paulo, só que lógico, pegou a maior região do Brasil, né? A região que atende mais pessoas e que tem mais concentração de pessoas, né? Ela pega justamente a região ali de São Paulo, o ABC Paulista, Guarulhos, tá? Então ela tem muita receita contratada ali, monopolista, né? Então só ali já tem bastante receita, mas se der certo, por exemplo, num cenário mega otimista, vamos falar do cenário mega otimista, a Sabesp poderia inclusive participar da privatização de outros estados. A própria Sabesp poderia se tornar esse investidor de referência, tá? Tudo isso é futuro, tudo isso é variável que a gente ainda não sabe. Indicadores fundamentalistas, vamos falar de preço então, tá? Existem indicadores fundamentalistas de eficiência, como eu falei, o que é o retorno sobre o patrimônio líquido, e existem os indicadores fundamentalistas de preço, que é justamente aquele indicador que fala se a empresa está barata ou está cara. O indicador de eficiência, como por exemplo o retorno sobre o patrimônio líquido, ele não fala para a gente isso, por quê? Porque ele é o resultado, né, vamos pegar o ROI mesmo, que é o Return on Equity, ou retorno sobre patrimônio líquido em português, ele diz quanto que a empresa lucra comparado com o patrimônio líquido da empresa. Quanto maior é esse retorno sobre o patrimônio líquido, melhor, significa que a empresa é mais eficiente. Porém, a gente tem que lembrar que não tem em nenhuma dessas variáveis, o lucro líquido ou o patrimônio líquido, tem o preço que a gente está pagando. Por isso que a gente não pode falar que se está caro ou se está barato. Depende, se a empresa está negociando a 10 vezes o patrimônio líquido, se ela tem um patrimônio líquido de 10 bilhões, por exemplo, o valor de mercado é 100 bilhões, mesmo que ela seja muito eficiente, ela vai estar cara. Enquanto que mesmo uma empresa ineficiente, por exemplo, que tem um retorno sobre o patrimônio líquido de 10%, ou seja, a eficiência dela é igual, mais ou menos, hoje em dia, com as taxas livres de risco, que são os títulos públicos, se ela estiver sendo negociada com desconto sobre o patrimônio líquido, por exemplo, o patrimônio líquido dela for 10 bilhões e o valor de mercado for 5 bilhões, mesmo ela sendo mais ineficiente, que a primeira dada como exemplo, ela vai ser mais barata. Por isso que o indicador de eficiência ele não diz se está barato ou está caro. Para dizer se está barato ou está caro, é o preço. Então, os indicadores de preço são aqueles indicadores que vão dizer para a gente se a empresa está cara ou se está barata. No caso da Sabesp, o indicador de eficiência dela, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, está em 10,1%. Ou seja, para cada R$100 de patrimônio líquido da empresa, que a gente tem direito proporcional como acionista ao investir nela, né? Quando a gente investe em ações, a gente está investindo em uma empresa, jamais esqueçam disso. Significa que a gente está tendo um retorno de 10% sobre o patrimônio líquido proporcional. Porém, a empresa está sendo negociada a 1,77 vezes o patrimônio líquido. Ou seja, colocando em proporção, trazendo agora para o preço por lucro, o lucro líquido dividido pelo valor de mercado, que esse é o principal indicador de preço da história, né? Foi esse indicador que revolucionou, que criou, na verdade, a base da análise fundamentalista trazida pelo Benjamin Graham. A empresa está com um earnings yield
de 5,69%. Então olha aí, a comparação do preço com o... Bem interessante, tá? Quem acompanha de verdade aí e quiser anotar, bota aí. O que eu calculei aqui, ó, 5,69% é a taxa de lucratividade pelo preço que tu paga hoje na empresa. Por quê? Para tu se tornar sócio da empresa hoje, tu tá pagando 52 bilhões e tendo um lucro, né? E a empresa com base no lucro de 12 meses da empresa de 2,9 bilhões. Isso leva a uma taxa de 5,7%. Bem menor do que o que oferece hoje o Tesouro Direto, que vamos ver aqui, pegar a taxa atualizada aqui, fechamento de hoje, está pagando 11, até 11% aqui para 2031 no pré-fixado, olha aqui. Então a margem de segurança que eu falo às vezes aqui é com base nisso. A gente compara a taxa de lucratividade, que é o lucro líquido dividido pelo valor de mercado, que nesse caso aqui da Sabesp é 5,69%, e compara com a taxa livre de risco, né, que é um termo aí de economia, que na verdade é o título público do país onde está inserido aquela empresa. No caso do Brasil, são os títulos do Tesouro Direto, que hoje estão pagando aí de 10% a 11%. Isso significa o quê? Vi um monte de notícia aí falando da Sabesp, que a Sabesp não é sexy, que a Sabesp... que o pessoal não está otimista com a Sabesp, mas na verdade é que, no meu ponto de vista, o pessoal está bastante otimista com a Sabesp, não só por base nessa comparação, como na comparação que eu vou fazer daqui a pouco, com as outras empresas de saneamento do Brasil aí que são negociadas em bolsa, que são a Sanepar e a Copasa. E aí uma coisa que eu vi que muita gente estava falando sobre a Sabesp, mas eu percebi que pouca gente fala sobre a Copasa e sobre a Sanepar, principalmente a Sanepar. Eu pessoalmente sou investidor da Sanepar há mais de 10 anos aí, depois até tem que ver para saber exatamente como, mas foi uma das primeiras empresas que eu investi junto com o Banco do Brasil e continuo investindo, tá? Sempre continuo investindo. Sanepar e Banco do Brasil são empresas pagadoras de dividendos, então eu tenho como uma metodologia minha própria para me manter investidor dessas empresas, que no começo o que eu fazia é que, como eu via que o dividendo dessas empresas era maior do que das outras empresas, eu acabava pegando o dividendo e colocando em outras empresas. Então eu não fazia aquilo que o Peter Lynch nos ensina, que é regar as plantas que estão crescendo, regar as plantas que estão dando flores. Então aí hoje em dia, lógico que eu tenho um limite ali, né? Não posso ficar me expondo mais do que um limite de diversificação em cada empresa, mas eu busco sempre reinvestir os dividendos naquelas empresas que me pagam. Então Sanepar e Banco do Brasil acabaram ficando com um peso relevante muito grande ao longo de toda a minha jornada, graças a Deus, porque deram um retorno maior do que a média do mercado aí. Rafael Silva, grande Rafael, perguntando do lucro líquido dividido pelo valor de mercado. Esse é igual a taxa de lucratividade, ou o que a gente costuma mais ouvir aí é earnings yield, que é a mesma coisa, né? Earnings yield é igual a taxa de lucratividade, que é igual a lucro líquido dividido por valor de mercado. E essa taxa é muito importante porque é assim que a gente consegue comparar a taxa de lucratividade das empresas que a gente está analisando aqui, no caso a Sabesp, com a taxa livre de risco, que são os investimentos aí pré-fixados do Tesouro Direto. Então hoje em dia, com base no preço que a Sabesp está negociando agora, em 18 de março, significa que ela está com um earnings yield, uma taxa de lucratividade de 5,7%, ou seja, não tem margem de segurança quando comparado ao investimento em título público. Tá? Aí, lógico, vai depender do futuro, se faz sentido ou não investir na empresa, mesmo com base em uma taxa de lucratividade baixa. Por quê? Porque a narrativa justamente das pessoas que estão comprando hoje é que tem tanto crescimento lá na frente para a Sabesp que ela justifica esse preço que ela está hoje. Por quê? Porque daqui a alguns anos o lucro dela vai mais do que dobrar. E se o lucro dela mais do que dobrar no longo prazo, significa que ela vai começar em algum período, em algum tempo, ela vai começar a dar um retorno para o acionista, que está comprando pelos preços de hoje, maior do que as taxas de juros livres de risco ali, oferecidas pelo Tesouro Direto. Eu confesso que estou cético um pouco quanto a isso, prefiro a própria Sanepar aqui, como eu estou falando dela. O marco do saneamento vem em 2020, permitindo essa privatização. O que está acontecendo com a Sabesp pode muito bem acontecer com a Sanepar, pode muito bem acontecer
com a Copasa, e a realidade é que hoje, se a gente pegar a Sabesp e comparar com a Sanepar, a Sabesp está negociando mais do que 2 vezes mais cara do que a Sanepar quando comparado o indicador preço por valor patrimonial, e mais do que 3 vezes mais cara quando comparado o indicador preço por lucro. Vou compartilhar com vocês aqui a imagem para deixar isso claro. Então, ó, primeiro aqui, ó, vamos pegar o da Sabesp. Deixa eu botar minha cara aqui para baixo. Que eu quero falar desses 2 indicadores aqui, ó. Esse indicador primeiro aqui, que é o preço por lucro, que eu estava falando, da Sabesp atualmente em 17,4. Esse indicador preço por lucro, ele pode confundir um pouco os investidores, porque ele não mostra para a gente uma taxa de lucratividade que a gente pode comparar com outros investimentos, como na renda fixa, como eu falei. Para a gente chegar na taxa de lucratividade com base no preço por lucro é muito simples. É só a gente fazer a fórmula inversa, o lucro por preço, ou seja, 1 dividido por 17,4, que dá a taxa de lucratividade que eu estava mencionando antes, de 5,7%, ou seja, sem margem de segurança quando comparado aos títulos públicos. Agora vamos ver a Sanepar. Prestar atenção também ali no indicador preço por valor patrimonial, que daqui a pouco eu trago de novo para falar sobre ele. Mas olha, vamos comparar com a Sanepar aqui. Então tá aí. Vamos comparar com a Sanepar aqui então, que é o que está na tela agora. Da mesma forma, olha ali, antes a gente viu o da Sabesp, o preço por lucro era 17, que significava uma taxa de lucratividade de 5,7% ao ano. Na Sanepar é 5,16. Quanto menor esse indicador, melhor, justamente por isso. Vamos transformar esse PL, esse número aí que não dá para comparar com os títulos de renda fixa, em uma taxa de lucratividade em porcentagem anual, para daí sim comparar e ficar mais claro para a gente como fazer essa análise. Como eu falei, para chegar na taxa de lucratividade é só inverter a fórmula. Então o preço por lucro, na verdade, vira o lucro por preço, ou seja, 1 dividido por 5,16, que dá uma taxa de lucratividade de 19,37%. Aí sim nós temos uma margem de segurança. Se a gente usar o 11 como a taxa livre de risco, significa que a gente tem uma margem de segurança para investir em Sanepar de 76% com base no lucro que a empresa deu nos últimos 12 meses e com base no preço que ela está negociando hoje. Tá? E como eu falei, o marco do saneamento veio para o Brasil inteiro. A mesma coisa que está acontecendo com a Sabesp em São Paulo pode muito bem acontecer com a Sanepar no estado do Paraná. Inclusive, temos um bom indício disso, que é a privatização recente que aconteceu da Copel. O pessoal tá pegando conteúdo raiz, hein? Quem assiste essas lives aqui, lembrando que eu sou 100% independente, né? Eu sou investidor como vocês, eu tenho um trabalho, eu sou concursado do Tribunal de Justiça, trabalho com investimentos também, né? Até no Estado também, sou conselheiro eleito da Previdência Estadual, mas eu não tenho interesse nenhum em vender nada. Então a análise que eu faço aqui é 100% independente, certo? Então valorizem esse negócio que eu comparo aí da Sabesp com a Sanepar. Eu falo aqui, trago a minha independência aqui para recomendar para quem está começando. A Sanepar é uma boa empresa para começar a investir, uma empresa com boa margem de segurança. Tá? Quem está querendo aprender, vai lá ler o resultado da Sanepar. Dá para comprar uma cota só para ver como é que funciona, para ver se é para ti, se não é para ti. Tá? Lembrando que se o começo for difícil, não necessariamente significa que não é para ti. Só significa que, como em qualquer área da vida, a gente precisa investir em conhecimento para conseguir tirar mais resultado daquilo que a gente está fazendo. Da mesma forma que às vezes tu vai na academia, tu começa a ir na academia, no primeiro dia tu não vai conseguir fazer não vai conseguir nem ter o maior resultado, pegar o maior peso, quanto fazer o movimento da forma correta. Tu não vai ter a metodologia correta para obter o melhor resultado. É assim em qualquer área da vida. Não adianta achar que vai chegar no mercado de ações e já vai fazer uma carteira muito boa, 100% correta, mas o lado bom do mercado de renda variável hoje, como ele é no Brasil, é que a gente pode começar com pouco dinheiro e ir molhando, botar primeiro um pé na água, depois o outro, e devagarinho ir aprendendo com os nossos próprios erros. Peguei pela metade. André perguntou, como faz o cálculo para saber a lucratividade?
dividir o lucro líquido pelo valor de mercado, tá? Ou, caso tu tenha a fórmula preço por lucro, 1 dividido pelo preço por lucro. No caso da Sabesp aqui, trazendo como exemplo, o valor de mercado da empresa é 52 bilhões e o lucro líquido anual é 3 bilhões, aproximadamente, né? Com base nisso, 3 dividido por 52, taxa de lucratividade, lucro dividido pelo valor de mercado, que é o preço que a gente paga, né, na prática. A cotação é só um valor de uma cota. Não significa nada a cotação, né? Muita gente acha que uma empresa que tem a cotação às vezes de R$70, ela tem um valor de mercado maior do que uma empresa que tem uma cotação de R$30, por exemplo. No caso até aqui dá para fazer uma comparação. A Sabesp tem uma cotação de R$ 76,50, enquanto o Banco do Brasil tem uma cotação de 56. Só que o Banco do Brasil tem um valor de mercado de 160 bi, enquanto a Sabesp tem um valor de mercado de 50 bi. O Banco do Brasil é 3 vezes maior do que a Sabesp em valor de mercado, mesmo tendo uma cotação menor. Por isso que lembrem sempre, a base de comparação, a base para se fazer análise fundamentalista é o valor de mercado cheio e não a cotação. O Rafael, fiquei sabendo da Copel por aqui agora, não está fazendo home work. Não, se tu investe na Copel, não. Era para estar sabendo já. Beleza? Eu estava falando aqui da Sanepar, tem outra empresa que é a Copasa na nossa bolsa e vale lembrar que elas são small caps, né? São empresas com um valor de mercado menor que 10 bilhões. A Sabesp é bem maior. Consequentemente, tem menos volatilidade, menos risco. Tá bom? Então, nesse aspecto, apesar de eu achar que a Sanepar vale mais a pena como investimento do que a Sabesp, é importante ressaltar isso. Quanto menor é o valor de mercado da empresa, maior tende a ser a volatilidade. Eu separei aqui também o demonstrativo o gráfico de resultado da Sabesp para mostrar que não é muito animador o negócio. Depende muito dessa privatização. Se a empresa ficar como nos últimos 10 anos aqui, dando um resultado sempre abaixo de 4 bi, a empresa está super cara. Olha por que eu gosto da Sanepar. Olha a grande diferença aqui do que é uma DRE linda e o que é uma DRE feia. DRE, para quem não sabe, é o demonstrativo do resultado de exercício. É onde aparece receita, lucro operacional e lucro líquido, sendo que lucro líquido é o mais importante. Por quê? Porque é aquele que sobra para o acionista. Olha só uma clara tendência, mesmo sendo uma empresa estatal, olha aqui, calando a boca de muita gente. Crescimento sólido de receita e de pagamento de dividendos. Enquanto aqui na Sabesp, esse aqui é o gráfico da Sabesp, bem mais volátil os resultados aqui, tá? Bem menos estáveis, o que também é um ponto negativo. Quanto mais estáveis são os resultados, melhor. E também os dividendos também não são estáveis, e não só isso, eles não estão aumentando. Olha só, aqui tem uma tendência clara de aumento, ó, parece a montanhazinha vai crescendo. Aqui não. Aqui tá bem, tá bem cíclico, apesar de que, lógico, né? Como é uma empresa de saneamento, ela quase deu prejuízo aqui, mas não deu prejuízo, mas isso é característica do setor. Tá? Aqui ficou bem claro também como a evolução de lucros, a gente nunca deve ver apenas a foto. A gente não deve nunca ver só quanto que deu nos últimos 12 meses e comparar com o valor de mercado. Não, a gente tem que ver também o filme, que eu costumo chamar o filme, para onde que isso está indo. Se a empresa está barata, mas a lucratividade está caindo, não vale a pena. Porque a gente quer empresas que estejam baratas, mas que ao mesmo tempo tenham perspectivas de crescimento para frente. Beleza? Eu separei aqui que existem algumas dificuldades na privatização também. A gente não pode ficar só vendo ponto positivo, esquecer dos pontos negativos, esquecer dos riscos, né? E a verdade é que no Brasil a gente sabe que quem manda e desmanda no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E que mesmo o Brasil vive isso é o meu ponto de vista, tá? E é uma tristeza isso para o Brasil. Que mesmo com a lei da privatização da Sabesp tendo sido aprovada pela Assembleia de São Paulo, que constitucionalmente é a instituição, o poder competente para aprovar a privatização da Sabesp é o Executivo, lógico, junto com a Assembleia, né? O Executivo junto com o Legislativo de São Paulo. Mas, no Brasil,
constitucionalmente também, nada foge do crivo do Supremo Tribunal Federal. E hoje, como a gente sabe, a gente tem um Supremo Tribunal Federal alinhado com o governo atual, e o governo atual já deu várias declarações anti-mercado, né, mas inclusive anti-privatização da própria Sabesp. Então existe esse risco. Existe também outro risco para São Paulo especificamente, que é, eu não acredito muito nesse risco, acho que esse risco é um pouco menor, que apesar, né, o pessoal está meio apavorado aí que o Guilherme Boulos está na frente nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, mas eu não acredito que ele vai ganhar mesmo com essa disparada inicial das pesquisas, mas que com certeza, se ele se concretizasse como prefeito, ia ter mais alguns entraves aí com a privatização da Sabesp, no que ele pudesse fazer ali, criar algum problema para não privatizar a Sabesp, eu acredito que ele criaria esse problema. Inclusive, é importante mostrar aqui, ó, a participação de São Paulo como porcentagem da receita da Sabesp. Então, olha ali. São Paulo ainda tem 17 anos de contrato. Ali na direita, a coluna da direita, são o restante de anos de contrato. Ó. Isso é uma coisa bem legal que tem dentro das empresas de saneamento. Elas colocam esse gráfico aí para tu saber quem são os maiores contratantes da empresa, né? Da onde que está vindo a tua receita. No caso, São Paulo, de tão grande, é responsável por quase metade da receita da Sabesp. O mesmo acontece com a Sanepar, né? Curitiba tem uma participação mais relevante ali, tá? E o ponto positivo é que a cidade de São Paulo ainda tem 17 anos restantes de contrato. Tem bastante tempo de monopólio da Sabesp ali em São Paulo. Ó, José falou que já não está mais, que o PT pensa em ter candidato próprio. Não fiquei sabendo disso aí, mas elas por elas, acredito ali, né? O Boulos, a princípio, era o candidato do PT. E o PT, a esquerda em geral, tem esse pensamento anti-mercado e quanto pior, melhor, né? No sentido de quanto pior for o processo de privatização para eles, mais eles vão comemorar. Pelo menos é o que eu acredito. É o que eles dão a entender, pelo menos, né? Do jeito que eles falam do mercado aí, que é muito triste. Esse negócio de privatização, se ela é bem feita e se o Estado consegue vender com sobrepreço, existem várias formas do Estado se beneficiar de uma privatização sem ser mesmo ficando sócio da empresa, que permaneça sócio via ações preferenciais. O que não pode é ter os políticos a cada 4 anos tendo o poder de ficar indicando diretor e um monte de cargo que ganha 20, 30, até mais mil por mês ali, e fazendo dessas empresas lugar de cabide político, ao invés de deixar essas empresas serem eficientes e gerarem o maior lucro que podem para a população. Se a Sabesp ficasse sócia, como vai acontecer, né? Se o Estado de São Paulo permanecer sócio via ações preferenciais ou diminuir sua participação nas ações ordinárias que dão direito a voto, a tendência é que a empresa, se for bem feito esse processo, a tendência é que a empresa fique mais eficiente e que o Estado receba mais lucros, mais dividendos, e a sua participação valha cada vez mais nesses investimentos, sem que eles precisem gastar energia, sem que eles precisem gastar energia tentando gerir essa empresa, quando na verdade a gente sabe que a maior parte das vezes os políticos usam essas empresas, como eu falei, para cabide de emprego, e não tanto para tentar fazer uma gestão eficiente. Beleza, meus caros? Vamos em frente aqui. Vamos em frente que eu tenho mais alguns tópicos aqui para falar. Muita gente compara esses casos de privatização na base de ativos da empresa. E eu vi muita gente falar como se a Sabesp tivesse sendo negociada a um preço absurdo quando comparado à base de ativos, e não é verdade. Tá? O preço sobre a base de ativos da Sabesp é 0,88 e já está perto de 1. Né, considerando como que a gente analisa esse indicador, né, comparando com a base de ativos. Esse aprendizado é bom até para quem já é mais já tem um conhecimento, né, já é mais intermediário, mais avançado. Por que muita gente usa essa comparação? Porque, como eu falei, essas empresas operam com monopólio.
Então elas têm concessões por prazos bem longos. Vocês viram ali agora na imagem, 17 anos para São Paulo, para várias outras grandes cidades ali 20, 30 anos até. E quem vai definir mais ou menos a taxa de remuneração, a taxa de lucratividade sobre esses ativos de saneamento, no caso da Sabesp, é o governo do estado através das agências das agências reguladoras, né? No Paraná é a AGEPAR, no São Paulo é a Arcesp, se eu não me engano. E o que acontece é que essas agências têm uma metodologia de cálculo que é baseada em fórmulas econômicas, justamente que elas consideram que essas empresas precisam ter uma margem de lucro suficiente para gerar o interesse do investidor e investir, em trazer dinheiro para investir na melhoria de saneamento ali do estado de São Paulo. Então, teoricamente, a remuneração com base nos ativos da empresa tem que ser superior à taxa livre de risco, tem que ser superior àquilo que é pago nos títulos do governo federal, certo? Se ela fosse negociada em 1 para 1 ali na taxa de preço sobre ativos, que ainda tem um upside ali de um pouco mais de 12%, mesmo que ela tenha uma lucratividade de 20% ali, não vai ser tão vantajoso porque ela ainda tem bastante dívida. Ela ainda tem 16 bi de dívida líquida, um patrimônio líquido de 29 bilhões. Tá? Vamos pegar como comparação, por exemplo, a Eletrobras. Então, a Eletrobras negocia com preço sobre a base de ativos de 36%, enquanto a Sabesp negocia com 88% já na Sabesp. A Sanepar negocia 0,41% da base de ativos. Então, quanto a isso, né, quando eu pesquiso, eu não vou só nos resultados, eu vejo outras análises também. Eu vi muita gente falando sobre esse indicador específico da comparação com a base de ativos da Sabesp. E esse indicador, quando comparado a outras empresas de setores comparáveis, né, setor elétrico e de saneamento também, não é um indicador que está apontando como se a Sabesp estivesse muito barata, não. A Sanepar própria está bem mais barata, não só no indicador preço sobre ativos, quanto no indicador preço por valor patrimonial, que eu mostrei ali para vocês. Galera, como eu falei para vocês, vai ter muita coisa aí, né? Vamos concluir aí se vale a pena ou não investir em Sabesp. Tem muita coisa, tem muita variável ainda para ser clareada durante esse processo de privatização que tende a melhorar a eficiência da empresa. Vai ter ou não vai ter um investidor de referência, isso aí vai ser definitivo para, assim que sair esse investidor, as ações da Sabesp vão reagir com certeza. Se for um investidor positivo, com expertise no setor de saneamento, que realmente possa vir e vá saber quem indicar, sabe quem pode tocar a empresa para tornar ela mais eficiente, a Sabesp vai ter um retorno grande, pode ter certeza. Caso não venha esse investidor de referência, caso as resoluções que venham da agência reguladora futuramente ou daquela organização que foi criada pela lei de privatização, caso eles não chamem esse investidor de referência e vá tudo para o mercado, já vai ser um pouco menos positivo no meu ponto de vista, tá? Porque os investidores diluídos ali não vão conseguir se organizar para melhorar a eficiência da empresa que ela tanto precisa, inclusive para se mostrar um bom investimento lá na frente para quem vai botar o dinheiro ali. Beleza? Ao mesmo tempo, né, tudo isso é uma tendência, não significa que se acontecer também pode ser que venha um investidor com expertise e que não dê certo, tá? O que aconteceu com a Light foi isso, quando privatizaram a Light ali, a CEMIG saiu da Light e veio o Sicupira lá, que deu todo o rolo da fraude nas Americanas, a fraude na Light também, que foi fraude aquilo ali, né? Esperavam um prejuízo de menos de 1 bilhão, aí veio um prejuízo de 4 bi lá na Light, por exemplo. E eles tinham chamado o pessoal da Equatorial, ex-diretor de Equatorial, que era tida como uma empresa que ganhou diversos prêmios aí como a melhor elétrica do Brasil, exemplo de eficiência, tá? E não deu certo também. Então mesmo se as coisas acontecem, no boato vai subir com certeza. Quando vier o boato de um investidor com uma boa expertise ali, que vai ser sócio de referência, por exemplo, vai subir. Agora depois, quando o fato vier, quando esse investidor depois, se ele tentar transformar a empresa em mais eficiente e não conseguir, aí vai cair no fato. Aquele velho ditado da bolsa, né? Sobe no boato
e cai no fato. Ou sobe no boato e se confirma no fato. Onde cadastramos os e-mails para receber informações relacionadas às empresas como acionistas. Escreve no Google assim, ó, mailing, e-mail, né, de mailing, de e-mail, M-A-I-L-I-N-G, e o nome da empresa que tu quer, tá? Provavelmente já vai cair na área do site dele de relações com investidores e tu vai começar a receber todos os fatos relevantes, inclusive os resultados que eu mostrei aqui, direto via e-mail e assim que eles saírem, tá bom? É bem importante, principalmente nas empresas que a gente investe, é importante a gente ter esse cadastro aí, se cadastrar no mailing para saber com rapidez as informações mais relevantes sobre as empresas que a gente investe. E a conclusão, vale a pena investir em Sabesp ou não? Olha, para minha carteira de investimentos, não vale a pena investir em Sabesp. Como eu falei aqui, eu acredito que tem mais upside e mais segurança, eu tenho mais possível upside de longo prazo e mais segurança também ao investir em empresas do mesmo setor, em outras empresas do mesmo setor, como por exemplo a Sanepar, que eu abro aqui publicamente. Ela negocia menos de 2 vezes, ela negocia 2 vezes mais barata do que a Sabesp no indicador preço por valor patrimonial, 3 vezes mais barata no indicador preço por lucro, atentando só para o fato aqui, que eu sempre lembro, que a Sanepar tem um valor de mercado de 7 bilhões, ou seja, uma small cap. Então, naturalmente, ela pode apresentar uma volatilidade maior do que a Sabesp para quem investe nela. Tá? Então, só para situar todo mundo, é importante a gente saber o que esperar quando investe, né, em cada tipo de empresa. E quanto menor é o valor de mercado das empresas, as small caps tendem a ter mais volatilidade, ao mesmo tempo em que tendem a ter também um retorno maior de longo prazo. Tá? Outra coisa que também tende a trazer volatilidade, nesse caso para a Sabesp, é justamente essa nebulosidade quanto à concretização ou não da privatização. Então quem vai investir em Sabesp agora tem que saber também que a cada novo fato relevante sobre essa privatização vai sair um investidor de referência, não vai sair, saiu um investidor de referência, o que veio é bom, o que veio é ruim do ponto de vista do mercado, tudo isso vai trazer volatilidade de curto prazo para a Sabesp também, e eu não estou interessado nisso nesse momento, pelo menos não no preço que a Sabesp se apresenta hoje, que é 17 vezes lucro e 1,7 vezes valor patrimonial. Beleza, meus caros? Pessoal, mandando salve aí. Já respondi a pergunta do Rafael aqui. Galera, essa foi mais uma live do quadro Análise de Ações. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana a todos. Beijos e abraços e até a próxima. Valeu!